nossa reunião do LLA, não é? O nosso convidado de hoje é o Eros Moreira de Carvalho. O Eros é professor da URC, está morando no Sul já há um certo tempo, mas ele foi nosso colega aqui de Minas durante muito tempo, né? Ele fez a graduação, mestrado e o doutorado lá na UFMG, não é? com Marcucci, e também estudou um pouco com Ernesto Perini, não é? Então, já é companheiro de longa data. Não é? O Eros tem, desde terminado o seu doutorado, tem publicado muito na área de epistemologia, e esse é, inclusive, o tema que ele vai tratar na apresentação de hoje. Então, Eros, passo a palavra para você, fique à vontade, pode proceder da maneira como você achar melhor, não é? E está livre, fique à vontade. Sinta-se em casa para fazer a sua apresentação, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado, Sérgio. Fico muito contente, feliz aqui com o convite de vocês. E é sempre muito bom, ainda que distantemente, né, virtualmente, retornar a Minas, onde, de fato, né, me formei, passei muito tempo da minha vida. E por aspectos familiares também, né, tem um vínculo muito grande com Minas, né. Eu vou tentar compartilhar aqui os... Deixa eu ver aqui uma janela. Não, peraí. Vou ter que tentar de novo aqui. Agora eu não estou conseguindo. Está aparecendo aqui, não é possível... Não é possível compartilhar sua tela, você precisa conceder as permissões, mas eu não sei por que... Será que a gente tem que autorizar alguma coisa, Guilherme? Não, acho que é no computador dele mesmo. No navegador que ele está utilizando, provavelmente. Peraí, só um minuto, deixa eu ver. Bom, eu posso sair e tentar entrar de novo aqui e ver se eu consigo, pode ser? Beleza, sem problema. Pode. Qualquer coisa você pede ele para mandar para o seu e-mail, para o meu, sabe? E a gente faz a apresentação enquanto ele vai falando, mas aí como é que... Não, normal, aí é só ele pedindo, eu vou passando, assim. Tá. O Eros. Ah, não, agora entrou, tá ótimo. Agora tá perfeito. Só tá sem microfone. Beleza. Tá ok, então. Estão me ouvindo agora? Estamos Beleza, sim. então tá. Beleza. Bom, então, agradeço aí a atenção de vocês. Como eu disse, estou muito contente de estar aqui para apresentar esse trabalho para vocês, que é intitulado aí Abordagem Ecológica das Habilidades e a Epistemologia dos Eixos. Então, ela vai estar gravitando aí em torno aí da epistemologia, mas vai ter um pouquinho de filosofia da mente. Acho que isso é uma das preocupações que eu tenho tido. Na verdade, eu já tive também no meu doutorado, onde eu trabalhei sobre o mito do dado. Estava trabalhando, então, a discussão dos células, onde também, enfim, filosofia da mente e epistemologia estão sempre sendo vistas aí como, né, um agregando a outra, né. Eu sei que o Sérgio certamente vai se incomodar aí, talvez, com falar em epistemologia dos eixos, né, isso vem da Hinge Epistemology, eu vou usar epistemologia dos eixos aqui pelo seguinte... essa apresentação aqui, ela está ancorada em um texto que eu escrevi, que tem exatamente esse título, e vai ser publicado numa coletânea que está sendo organizada pelo Plínio Smith, e ele resolveu colocar, né, esse título, né, Epistemologia dos Eixos, no livro, e pediu, né, para os autores aí seguirem mais ou menos essa opção aí de tradução. Então, caso incomode, né, alguns aí wittgensteinianos mais de raiz,
a justificativa é essa. É uma das imagens, né, que aparecem, né, associadas aí às hinge propositions. Né? Tem várias imagens que aparecem, não dá certeza. A imagem das dobradiças, né, ou dos eixos, é uma que acaba aparecendo, então o Plínio resolveu assumir uma dessas imagens aí para o título, né? Então, a justificativa é essa. Mas eu vou ficar falando aqui, então, de proposição eixo, enfim, ao longo da minha apresentação, mas isso é o que normalmente se entenderia aí no hinge proposition, né, para quem está mais familiarizado aí com o Wittgenstein. Minha apresentação vai ser o seguinte, né, as nossas etapas aqui. Eu vou fazer uma breve, muito rápida introdução aqui da epistemologia dos eixos. Vou falar um pouquinho de uma das interpretações para entender, né, o que são essas proposições eixos, que é a da Danielle Moll-Sharrock. Eu acho que é uma interpretação bastante interessante, mas ela tem uma dificuldade, um problema, acho que ela não consegue lidar muito bem com uma ameaça, que eu vou chamar aqui de uma ameaça relativista, né? E é em função disso que eu vou introduzir aquilo que eu chamo de uma abordagem ecológica das habilidades, porque a minha proposta, né, já antecipando positivamente, é pegar a ideia da Moll-Sharrock de que as proposições eixos devem ser entendidas como maneiras de agir, mas aí eu vou colocar isso no interior de uma abordagem sobre as habilidades, né? Na verdade, não é qualquer maneira de agir que pode ser, né, igualado a uma proposição eixo, mas aquelas que são constitutivas de habilidades. E aí, ter uma leitura, né, de como que nós adquirimos e aperfeiçoamos as nossas habilidades, que é isso que eu estou chamando aqui de uma abordagem ecológica, por isso que isso vem da psicologia ecológica, né, tá aí, né, a pegada, digamos assim, que vem da filosofia da mente, com um pezinho aí na psicologia ecológica. Então, uma leitura de como a gente entende a aquisição de habilidades vai me permitir ter uma explicação das maneiras de agir que eu acho que são, de fato, que podem, de fato, cumprir aquilo que, né, vai servir de um fundamento não fundamentado, né. E, por fim, né, essa vai ser a minha conclusão, e aí depois fazer uma breve discussão sobre, bom, e em que medida essa posição também vai nos ajudar a dar uma resposta para o cético, será que o cético fica satisfeito com isso ou não fica, né? Mas então vamos lá, aqui eu vou pegar um parágrafo 204, que eu acho que ele condensa muito bem o espírito né, digamos assim, da posição que eu vou querer defender. E um alerta, né, a posição que eu vou defender não tem nenhuma pretensão de ser uma interpretação do Wittgenstein, né? Então os Wittgensteinianos podem ficar tranquilos, nesse sentido, eu não acho que o que eu vou defender aqui, a gente vai voltar para o texto e vai iluminar o texto. De fato, eu vou partir da leitura da Moll-Sharrock, mas eu vou pretender, digamos assim, fazer um reparo e sugerir que essa é uma boa maneira de a gente entender o papel que essas proposições cumprem, né, na estruturação das nossas razões, mas aí já sem nenhum compromisso aqui com se Wittgenstein aceitaria, não aceitaria, se vai ajudar ou não avançar na exegese aí da certeza. Mas, de qualquer modo, uma passagem como essa daqui, ela captura muito bem o espírito da posição que eu vou querer defender. Mas a fundamentação, a justificação da prova tem um fim. Mas o fim não é o fato de certas proposições se nos apresentarem como sendo verdadeiras, isto é, não se trata de uma espécie de ver da nossa parte, é o nosso agir que está no fundo do jogo da linguagem, né? Então, essa ideia de, no fundo, essas proposições eixos tem que estar ancorada em modos de agir, e como eu vou sugerir, né, habilidades. Bom, a gente sabe que o Wittgenstein, ele começou essas reflexões, né, que deu origem, né, essa publicação póstuma, né, da certeza, deu origem ao da certeza pela sua inquietação com as afirmações que aparecem lá na prova do mundo exterior, né, do Moore, quando ele vai dizer que eu sei que tenho duas mãos, mas não posso provar isso, né. E para o Wittgenstein isso certo, parece ter um problema grave, né,
em relação aos nossos, né, usos ordinários aí de atribuições de conhecimento, né, quando a gente diz que sabe alguma coisa, parece que a gente está sensível, né, a ser perguntado, né, por que você sabe, quais são as razões para você pensar que você sabe. Então, gera um incômodo quando o Moore diz, eu sei que tenho duas mãos, mas eu não posso provar isso. Mas o Wittgenstein, ao mesmo tempo, vai conceder, bom, mas parece que o Moore tá capturando alguma coisa muito interessante, isso não só na prova do mundo exterior, mas também na defesa do senso comum, né, onde ele vai fazer aquela listagem lá de uma série de proposições que, né, são tomadas como garantidas, né. E o Wittgenstein vai, enfim, ao longo desses aforismos aí, parece que tem um lugar, né, deveria ter um lugar na nossa epistemologia, essas proposições para as quais o Moore dá um papel especial, né. Elas parecem, de fato, cumprir um papel fundante, né. E, bom, uma das maneiras de colocar o ponto, acho que o Pritchard, em vários textos, o Duncan Pritchard, né, tem também, enfim, uma produção bastante volumosa aí sobre o da certeza, ele vai dizer, bom, uma das coisas que acho que o Wittgenstein, então, nessa conversa aí com o Moore, né, fazer essa distinção, né, de fato, essas proposições eixo, elas não são conhecidas, mas elas marcam uma categoria aí diferente, que é a categoria da certeza, né, nós estamos certos acerca delas, nós não podemos colocá-las, né, em dúvida. Então, uma das coisas que o Pritchard vai chamar a atenção é que talvez então, o Wittgenstein está aí apontando, né, para o modo como as razões estão estruturadas, né, quando a gente vai justificando as nossas proposições, as nossas crenças, a gente sempre justifica, né, uma crença por outra, né, razão que supostamente é mais sólida, né, do que aquela que está sendo justificada, até porque parece contraintuitivo, né, que a gente fosse fazer o contrário, né, eu vou pegar uma proposição, uma crença e vou tentar justificar algo pelo que é menos provável, né, ou menos razoável do que aquilo que eu estou justificando, parece que não vai ser justificado, né? Era melhor ter ficado só com aquela crença. Então, mas se a gente segue, né, essa sequência, né, parece que a gente vai chegar num determinado momento onde vai ter, né, um núcleo lá duro de proposições, para as quais você não vai encontrar nenhuma outra proposição que seja mais certa, mais razoável do que elas, né? Então, essas proposições acabam estando, então, no pano de fundo do nosso quadro aí de justificações, mas elas mesmas não são justificadas, né? Então, elas estariam cumprindo aí o papel de fundamentos não fundamentados, né? E seriam proposições como, né, eu tenho duas mãos, existe um mundo exterior, há outras pessoas, né, eu tenho um corpo, e assim por diante, né? Elas parecem ser requeridas ou estarem implicitamente pressupostas, né? Quando eu estou, por exemplo, pegando uma série de indícios, por exemplo, fósseis, e estou inferindo daí que um determinado animal, por exemplo, existiu há não sei quantos tantos anos no passado, estou pressupondo, né, que o mundo existe há muitos anos, por exemplo. É um pré-requisito aí para poder fazer uma inferência desse tipo. E o mesmo se aplica aí a todas essas. Aí é só um conjunto pequeno, né? Tem muitas outras que aparecem ao longo do da certeza, né? E uma das vantagens, né, dessas proposições é que parece que, à primeira vista, elas iriam parar, né, o regresso aí das justificações, já que não há nada mais certo do que elas, ao qual a gente poderia apelar para justificá-las, né? E elas parecem ser justamente mais certas do que quaisquer outras proposições, e por isso mesmo que elas estão na base, né, dessa cadeia de justificação. No princípio, parece que elas iriam barrar, né, o regresso aí da justificação, pensando aqui no problema clássico aí que é colocado, né, desde os céticos antigos, que é o problema do regresso da justificação. A dificuldade é que tem muitas coisas que o Wittgenstein vai dizer acerca dessas proposições eixos, né? Elas não são nem verdadeiras e nem falsas, elas são certas, mas não são conhecidas e nem são também justificadas, né? E vai dizer também em alguns momentos que elas são uma espécie de algo, enfim, algo
animal lembram muito as discussões, né, que o Hume fez, quando ele fala da crença também, né, como sendo uma espécie de um instinto natural, né, ressoa isso um pouco nos 2 ou 3 parágrafos aqui em que o Wittgenstein vai fazer referência a essa ideia, né, uma espécie de uma disposição, né, uma espécie de disposição. Isso já vai ficando mais próximo da ideia de uma maneira de agir, né. E também, enfim, essa ideia de que é o nosso agir, né, que no fundo, aí está no jogo de linguagem, né. Então, a ideia de que essas proposições, no fundo, nem deveriam ser vistas, né, como proposições em sentido estrito. É essa a posição do Amoyo Sharrock, embora não seja a única leitura, mas a ideia de que a gente deveria entender essas proposições aí, na verdade, como maneiras, né, de agir. Mas, de qualquer modo, o fato de que o Wittgenstein faz várias afirmações aí sobre essas proposições, as proposições eixos, levanta aí uma dificuldade, né, de, bom, o que são essas proposições e por que, na verdade, essas proposições barrariam, né, o ceticismo? Porque se elas não são nem verdadeiras nem falsas, não são justificadas, a gente pega um cético e ele vai dizer, olha, mas na verdade, isso aí é água para o nosso moinho, né? Você está dizendo que a gente olha como as pessoas estão fundamentando as suas crenças, chega um momento em que elas fazem uma parada, e tanto pior para elas, que elas não conseguem justificar, né, essas proposições lá, do tipo, eu tenho 2 mãos, o mundo existe há muito tempo, né, eu tenho um corpo, e assim por diante, né. Então, se é só isso, né, que a gente tem a dizer, não fica muito claro exatamente por que essa parada, né, não seria tomada como uma parada arbitrária, né. Então, alguma coisa a mais parece que precisa ser dita, né. Então, a pergunta, de fato, né, que é o que enseja aí toda uma vasta literatura aí sobre a epistemologia dos eixos, né, bom, exatamente, então, o que são essas proposições e por que elas poderiam cumprir, né, esse papel de fundamento não fundamentado de um modo legítimo, né, de um modo que, pensando aí no trilema de Agripa, né, não cairia no vício aí da parada arbitrária, né. Poderia evitar a circularidade, poderia evitar o regresso ao infinito, mas a parada arbitrária, prima facie, parece que ainda é uma opção. Bom, tem várias interpretações, né, que eu vou dividir aqui entre epistêmicas, não epistêmicas. Na verdade, esse quadro aqui, ele não faz justiça à variedade de posições que a gente encontra. Eu estou pegando um recorte aqui que está no livro lá do Pritch, da Epistemic Angst, e ele cita mais ou menos essas 4 posições, mas reconhece que na literatura você pode encontrar outras, né. As epistêmicas vão tentar entender que, de alguma maneira, aquelas proposições são, enfim, proposições em um sentido robusto, em algum sentido são proposições mesmo, e a gente pode ter alguma espécie de relação epistêmica com essas proposições, né. Então, por exemplo, a posição do intitulamento epistêmico, que acho que o Pritch vai atribuir ao Crispin Wright, basicamente a ideia de que, se a gente não assumir a verdade daquelas proposições, como elas são pressupostos e requeridos por uma série de inferências, a gente teria uma espécie de paralisia cognitiva, né. Então, para evitar essa paralisia cognitiva, a gente está intitulado, né, epistemicamente, a gente tem esse direito epistêmico de assumir a verdade dessas proposições. A outra leitura que ele vai comentar também seria usar uma espécie de externismo epistemológico, né. Vamos usar, por exemplo, uma leitura confiabilista para poder explicar por que a gente pode ter conhecimento daquelas proposições eixo, né. Então, muito embora eu não possa justificar, né, dar razões, mas isso seria só, enfim, uma razão para poder pensar que eu não tenho conhecimento do tipo internalista, né, das proposições eixo, né. Eu tenho 2 mãos, o mundo existe há muito tempo. Pode ser que essas proposições sejam, então, assimiladas por processos confiáveis e, portanto, possam, né, estar aí sendo
consideradas conhecimento numa perspectiva externista, né? Bom, tem dificuldades aí para essas duas leituras, eu não vou entrar aqui agora, não é o meu ponto tanto. A minha preocupação maior aqui vai ser apresentar um pouquinho mais detidamente aqui a leitura não proposicional, que são, então, as leituras não epistêmicas. Então, dizer que as proposições eixo, a gente não tem nenhuma relação epistêmica com essas proposições, e no fundo, no caso, inclusive, da posição da Moyle-Sharrock, é dizer que elas não são nem proposições, né? Por isso mesmo vai ser uma leitura não proposicional. Bom, antes de entrar nela, tem a própria posição que foi apresentada pelo Pritchard nesse livro, né, o Epistemic Angst. Ele vai sugerir que são proposições, sim, a gente não tem relação epistêmica com essas proposições, mas ela não é não proposicional, ela só é não doxástica, né? Então ele vai fazer essa distinção, né, entre uma atitude, entre uma leitura, na verdade, não doxástica e uma leitura não proposicional, que ele vai recusar que a gente tenha relação de atitude doxástica em relação a essas proposições. Aí ele tem toda uma dificuldade, que já foi apontada por muita gente, sobre, bom, mas se não é a atitude doxástica, qual que é a atitude proposicional que a gente tem em relação, né, às proposições eixo? Isso aí é o problema do Pritchard, né? Bom, vamos pegar aqui agora, então, essa leitura. Posso tirar uma dúvida? Sim. Essa atitude não doxástica, eu poderia chamar de aceitação? Então, ele discute, ele vai rejeitar a posição da aceitação, porque a aceitação ainda é compatível com você reconhecer que aquela proposição é falsa, né? E no caso dessa atitude não doxástica aqui, como essas ind proposition aqui, elas são indubitáveis, elas cumprem esse papel de fundamento não fundamentado, se for uma espécie de aceitação, é uma aceitação diferente dessa que nós normalmente vemos na discussão na filosofia da ciência, né? Porque você não reconhece ao mesmo tempo a possibilidade dessa proposição ser falsa, né? Então, acho que aceitação talvez não fosse o termo mais adequado, né? Mas é uma distinção importante, de fato, para eventualmente pensar, né, aceitação e crença, né, é interessante para poder pensar essas questões, mas acho que no caso do Pritchard aqui não seria o caso. Tá ok? Sim, entendi. Valeu. Tá. Bom, então, entrando aqui na interpretação da Moyle-Sharrock, né, ela vai dizer que essas proposições eixos, né, elas são maneiras de agir, e elas têm uma série de características, vou falar de cada uma delas. O que seriam nessas maneiras de agir? Basicamente é como o exemplo que eu dei anteriormente, né? Bom, a gente tem a disposição, por exemplo, de tomar determinados indícios como fundamento, né, para uma determinada crença. É basicamente as disposições ou as maneiras de agir que vão delimitar, né, aquilo que serve de evidência para o quê, aquilo que é razão para o quê. Mas tem, de qualquer modo, uma série de características que ela vai, né, colocar para essas proposições eixo, que, repito, está entre aspas ali, justamente porque não são genuínas proposições, e já vou explicar também por quê. Bom, elas não são epistêmicas, porque elas não são conclusão de nenhum argumento, de nenhuma investigação, nem estão baseadas em provas, elas não estão baseadas em evidência teórica, nem em evidência, enfim, empírica. Elas são indubitáveis, bom, isso, em parte, é levar a sério uma das coisas que o Wittgenstein vai afirmar, elas não são nem verdadeiras e nem falsas, então a possibilidade de ser falsa, por exemplo, nem mesmo se coloca. Então, a indubitabilidade aqui não é porque elas seriam tautologias, por exemplo, mas, na verdade, é porque, não sendo nem verdadeiras e nem falsas, a possibilidade de erro não se coloca para elas. Então, é uma espécie, claro, aqui, especial de indubitabilidade, né? Então, eu tenho duas mãos, ela não se vê como que isso poderia ser
ser falso, né? Claro que o Wittgenstein vai, inclusive, aceitar que em algumas circunstâncias muito particulares você poderia ter dúvidas de uma proposição como essa, né? Se eu estou num campo de guerra e, sei lá, alguém, né, pisa numa mina perto de mim, eu posso, enfim, ao longo dessa situação aí ter dúvidas se eu tenho duas mãos ou não. Mas essa é uma situação em que eu tenho duas mãos, vai estar cumprindo, de fato, um papel empírico, né? Ela não está mais como uma proposição eixo, mas como uma proposição eixo, de fato, ou seja, fora desse contexto muito particular e singular, ela não é nem verdadeira e não falsa, e por isso mesmo não poderia ser colocada em dúvida, né? Ela também é não empírica, aqui no sentido mais estreito, em que ela não está baseada em experiências, né? Então, se a gente pega de novo, né, eu tenho duas mãos, não adianta eu olhar, eu vou olhar para minhas duas mãos, aí eu vou ter experiência, né, sensorial das minhas duas mãos, isso é uma evidência, né, de que eu tenho duas mãos. O Wittgenstein é bastante claro, numa passagem bastante iluminadora sobre esse ponto, né? Se eu olho para as minhas mãos e não as vejo, eu não vou concluir que eu não tenho duas mãos, eu vou concluir que, muito provavelmente, eu estou com um problema no meu aparato perceptivo. Então, por contraposição, também, eu não vou ter evidência favorável à, né, proposição de que eu tenho duas mãos quando eu as vejo, né? Essas experiências não estão nem apoiando e nem poderiam refutar a proposição, né, eu tenho duas mãos. Mas isso ainda não deixou claro por que são maneiras de agir, né? Os próximos pontos, a Moyo-Sharrock vai iluminar isso um pouco melhor. Ela vai dizer, bom, essas proposições eixo, elas são gramaticais, né? E o que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer que justamente elas vão introduzir aquilo que vai servir de regra, né, para a gente justificar uma outra proposição. Elas vão instituir exatamente o que justifica o que, né, o que apoia o que. Então, ela faz algumas analogias, né, quando alguém diz, por exemplo, se referindo lá ao bastão do método padrão, né, o método padrão tem 1 metro de comprimento. Isso não é uma proposição também que é verdadeira ou falsa, isso não é uma afirmação empírica, isso é uma afirmação, na verdade não é uma afirmação, isso é uma regra que está, na verdade, fazendo uma espécie de preparação para que a medição seja possível, né? Está instruindo como que você vai medir. Então, ela está instituindo, né, um espaço de investigação, nesse caso aqui, um espaço de medição, né, de dizer que o método padrão tem 1 metro de comprimento, está dizendo como que você vai operar o metro padrão e poder medir coisas. A mesma coisa, mesmo vai servir, né, para as outras proposições, né? Eu tenho duas mãos, eu tenho um corpo, a Terra existe há muito tempo, ela está simplesmente dizendo, né, como que a gente vai usar determinadas palavras e instituindo um espaço de investigação. Então, elas devem ser entendidas, de fato, como regras, e nesse sentido fica mais claro por que são maneiras de agir. Aí tem um ponto que é um pouco mais controverso entre aí as pessoas que discutem, né, a posição da Moyo-Sharrock. Ela vai dizer que essas proposições elas são inefáveis, né? E isso tem a ver com uma das características que o Wittgenstein atribui a essas proposições, que eles vão dizer que elas não são bipolares, né? Então, uma proposição empírica, ela teria que ser bipolar, ela teria que poder ser verdadeira ou falsa, né? E não sendo bipolar, ela não sendo, então, não podendo não ser nem verdadeira nem falsa, ela, certamente, ela entra na espécie de um contrassenso, né? Muito similar ao que o Wittgenstein dizia lá no tratado sobre as tautologias e as contradições, que também não são bipolares, né? E, nesse sentido, essas proposições hinge aqui, as proposições eixo, elas seriam inefáveis, né? Não tem nada que você tá afirmando quando você diz, né, que eis aqui uma mão, ou eu tenho duas mãos. Isso até explica por que os contextos conversacionais, isso gera uma estranheza, né?
não sendo, então, nem verdadeira nem falsa, não tem nenhuma informação que você poderia estar introduzindo aí num contexto específico, né? Claro que a gente pode, novamente, aqui também imaginar algumas dessas proposições, ou, na verdade, parentes dessas proposições, que em outras situações poderia estar cumprindo um papel de uma proposição empírica, de fato, que aí é bipolar, né? Então, se eu tenho um joguinho tipo onde está o Wally, mas em vez de onde está o Wally, onde está uma mãozinha desenhada, né? Então, aí eu posso dizer, eis aqui uma mão, apontando lá para o desenho, onde a pessoa supostamente vai encontrar uma mão que está lá desenhada, né? Muito pequenininho, um desenho onde está cheio de coisa ali, bagunçado, né? Mas esse é um uso em que, de fato, eu posso, inclusive, estar errado, eu posso reconhecer erroneamente, né, um certo desenho geométrico ali como sendo uma mão, mas quando eu chego mais perto, inspeciono, não era uma mão, então poderia ser falso, né, eis aqui uma mão, né. Mas essa é uma situação em que não é uma proposição eixo, né, essa é uma situação em que você tem a mesma sentença, claro, mas que está cumprindo aí o papel de uma proposição empírica, e, portanto, nesse caso, não é uma regra gramatical, ela é dizível, né, não é inefável, ela é empírica, ela é dubitável, ela é epistêmica, não é o que a gente está colocando aqui como sendo uma proposição eixo, né. Então, a Moyal-Sharpe vai dizer, tem essas Doppelganger, né, das proposições eixo, mas elas, nos contextos em que elas estão sendo usadas, elas não estão cumprindo, né, digamos assim, o papel das proposições eixo, né. Enquanto proposição eixo, eu não posso afirmar ela porque não tem nenhum conteúdo informativo, nenhuma afirmação acerca do mundo que eu possa fazer com elas. Quando muito, o que eu posso fazer é um certo uso heurístico dela, né? Então, se eu estou dizendo, né, mentes ou corpos, eu estou ensinando talvez uma criança, né, a usar a palavra corpo, a usar a palavra, né, mente, alguma coisa mais ou menos nessas linhas, né, mas eu não estou fazendo nenhum tipo de afirmação. Nesse sentido, elas são inefáveis, né. E o último ponto é que elas são atuadas, né, a Moyal-Sharpe usa esse enact, né, certamente vem do enativismo, ela tem alguns textos em que ela tenta relacionar a leitura que ela faz do Wittgenstein com as discussões que enativistas têm feito, né, acerca da cognição, e a ideia é que ela está querendo sugerir é que, bom, essas proposições eixo, elas não, de fato, não, o papel, a gente vai manifestar, né, digamos assim, a certeza, né, que elas imputem na ação, né, na disposição, de fato, de tomar, né, determinados fósseis como indício de que um animal viveu há não sei quantos anos atrás, numa determinada região do espaço e do tempo, que vai estar exibindo, né, essa proposição agora, entre aspas, né, essa maneira de agir. Então, nesse sentido, elas são atuadas, né, essa disposição arraigada de tomar determinados fósseis como prova, né, de que algo existiu, né, muitos anos atrás, que está exibindo, né, digamos assim, essa proposição eixo, essa maneira, então, de agir, a qual eu tenho duas mãos, eu tenho um corpo, e assim por diante deve ser associado, né. Bom, acho que isso a gente tem, então, um panorama aí da posição dela. Qual que, para mim, é o problema e a dificuldade, né? Se a gente pega alguns exemplos que ela mesma vai dar, me parece que a gente tem uma dificuldade, né? Por exemplo, ela vai dizer, Napoleão venceu a batalha de Austerlitz. Ela vai reclamar, na verdade, aqui vai reclamar de que essa proposição aqui, por exemplo, é muito dependente de conhecimento histórico, mas enfim, muita gente que passou pela escola, isso parece, de fato, óbvio, né? Não é algo que a gente colocaria em dúvida, né? Mas, de qualquer modo, o problema mais gritante, eu acho que vem com a de baixo, né? Imagina, a Terra existe há 50 anos apenas, né? E essa é uma proposição que o Wittgenstein, em um determinado momento lá da certeza, coloca como uma espécie de experimento de pensamento. Vamos imaginar um sujeito que foi criado numa determinada comunidade,
e que nessa comunidade, né, desde sempre é dito, né, que nada existe há mais de 50 anos, né, então ele é educado de tal forma que essa proposição aí cumpre um papel fulcral, né, esse papel de fundamento não fundamentado, né, e nada ao seu redor vai ser tomado, então, por exemplo, nenhum fóssil vai ser tomado como evidência, né, de que existe coisas que existem há mais de 50 anos, né, então, se a gente for ler só pela ideia de maneiras de agir, dá para imaginar situações em que alguns indivíduos ou grupos, né, poderiam ter crenças como essas aí, bastante enfronhadas, cumprindo um papel muito semelhante ao que as outras lá, né, tenho duas mãos, né, a Terra existe há muitos anos, né, tenho corpos existem, né, acabam cumprindo no nosso esquema de conceitos, né, ou de crenças. Então, acho que é preciso ter um critério para a gente poder distinguir quais são as maneiras de agir que, de fato, podem estar associadas, né, a essas proposições aí fulcrais, né, e veja, isso daqui não tem nenhum impedimento, se a gente imagina essa situação de que, de fato, uma proposição como essa aqui está dizendo, né, o que vai servir de evidência para quê. Então, como eu disse, né, nada, nenhum fóssil vai ser tomado, né, tem uma disposição bastante arraigada nesse grupo, nesses indivíduos, de não tomar absolutamente nenhum fóssil como evidência de que, né, enfim, existe objetos que existiram, né, há mais de 50 anos. Então, maneiras de agir é muito fraco, me parece. A gente tem que ter um critério. Bom, quais são as maneiras de agir que nos permitem, então, ter fundamentos não fundamentados e quais são as maneiras de agir que, enfim, não nos permitem ter fundamentos não fundamentados legítimos, né? A pergunta que eu estou fazendo quais são os fundamentos não fundamentados legítimos e não legítimos. E, para isso, a gente precisa ter um critério para poder distinguir maneiras de agir, enfim, que vão nos permitir cumprir esse papel, de outras que não vão cumprir esse papel, né? A gente precisa de um critério, né, como eu coloco ali. Então, basicamente, é aí que eu vou começar a introduzir, então, a minha perspectiva a partir da noção de habilidade. A minha proposta, como eu já coloco aí claramente, maneiras de agir legítimas, né, são aquelas que constituem uma habilidade. Mas, então, claro, eu preciso dizer alguma coisinha aí a respeito de habilidades, né? Então, eu vou falar rapidamente sobre o que a psicologia ecológica me permite dizer acerca das habilidades. Vou falar, então, das proposições eixo como maneiras, né, de agir que são constitutivas de habilidades, e aí volto ao problema, né, da demarcação, e tento sugerir que a minha proposta, pelo menos, evita o relativismo e sem precisar evitar de todo aquilo que eu vou chamar de localidade, né? Que acho que, na verdade, é o que apareceu aqui, acho que não foi muito claro, com esse exemplo aqui do Napoleão, venceu a Batalha de Austerlitz, que de fato parece, né, enfim, só determinados grupos talvez tivessem isso como algo muito pacífico, né, mas o ponto que eu vou querer sugerir, bom, se a noção de maneiras de agir que podem cumprir o papel de fundamento não fundamentado está atrelado a habilidades, e se eu tenho habilidades que só são compartilhadas, por exemplo, por determinados especialistas de uma área, então é razoável que posso ter coisas muito semelhantes a uma hinge proposition, que é compartilhada por especialistas, mas não é compartilhada por pessoas, enfim, que não têm essas habilidades mais específicas, né? Então, isso vai me permitir ter uma certa variedade das hinge propositions, ou das proposições eixo, sem necessariamente me comprometer com um relativismo desenfreado, né? Que eu acho que essa que talvez seja um incômodo que aparece aqui na posição da Moyle-Sharrock, que eu estou querendo, então, rejeitar, mas ainda assim, então, ficar com alguma coisa de positiva da posição dela, né, que ela me permite. Bom,
sobre a compreensão ecológica das habilidades. A primeira coisa que a psicologia ecológica vai colocar quando a gente estuda, né, enfim, organismo, a psicologia ecológica, que ela é um programa de pesquisa que foi introduzido pelos Gibsons, né, o James Gibson e a Eleanor Gibson, nos anos, enfim, 50 e 60. Eles, quando ciências cognitivas estavam nascendo, né, o programa do cognitivismo clássico, né, estava fazendo a sua reação, né, ao behaviorismo. Nessa mesma época, o Gibson estava introduzindo esse programa de pesquisa que não se afasta tanto do behaviorismo, mas tem as suas querelas próprias também com o behaviorismo, mas não adota a perspectiva do cognitivismo clássico, ou seja, a noção de representação, a ideia de cognição como manipulação computacional de representação, são coisas que a perspectiva, a abordagem ecológica, ela quer evitar. Então, o Gibson vai ter uma abordagem acerca da percepção, onde a gente não precisa usar a noção de representação, né? A ideia de que o ambiente ele é bastante rico em informação, né? Então, os argumentos clássicos aí do cognitivismo, da pobreza e do estímulo, são rejeitados, né, pela psicologia ecológica, e a ideia de que a gente tem um agente bastante ativo no seu meio ambiente, capturando essa rica informação que se encontra espalhada no espaço e no tempo, no ambiente em que o organismo se encontra. Mas uma das coisas que vai, do ponto de vista metodológico, inclusive, que vai surgir, não só metodológico, mas com um respaldo também, com pressuposições aí também, enfim, talvez até ontológicas, né? Uma das coisas que vai aparecer na abordagem da psicologia ecológica é que, na hora de analisar o organismo, a gente não pode desconsiderar o seu ambiente, né? Então, a ideia que está aí do Richardson, que é um dos discípulos aí da psicologia ecológica, é a unidade mínima de análise e investigação, é o sistema que é formado pelo organismo ambiente. Inclusive, quando se fala de ambiente, já se distingue isso de mundo físico, né? O ambiente, ele é sempre pensado já nos termos do organismo. Quando eu estou falando de ambiente, por exemplo, eu estou falando de caminhos, de tocas, passagens, abrigos. Nenhum desses termos, enfim, que são usados na escala né, então, na escala do organismo, pode ser compreendido, né, então, independentemente das capacidades ou das características de um organismo que eu tenho, né, no horizonte ou que eu tenho em foco, né. Então, o ambiente, ele não é descrito numa perspectiva puramente fisicalista, né? Quando eu descrevo o ambiente, eu já o descrevo em termos que fazem referência a um determinado tipo de organismo. E é esse ambiente que eu tenho que levar em consideração quando eu estou pensando, então, em estudar um determinado organismo, né? Outros termos que aparecem nessa nicho, né, para poder fazer uma referência mais explícita ainda a essas características do ambiente que são relativas ao organismo em tela. Mas o ponto fundamental é que quando a gente vai falar, então, de habilidades, nessa perspectiva ecológica, é que ela não vai ser vista como algo que diz respeito apenas ao organismo. A habilidade, ela sempre vai apontar para o ambiente no qual aquele organismo está se sintonizando, né, em relação ao qual o organismo está se sintonizando, né? Então, a aquisição de habilidade, ela sempre vai haver esse processo de adaptação com o meio, em que duas coisas podem acontecer, né? Ou, de fato, o organismo reorganiza o seu repertório de ações e reações, ou ele, inclusive, modifica, né, o seu meio para que o seu meio se torne, né, mais compatível com a sua morfologia ou com o repertório que ele já tem, né, de ações, né. Mas, de qualquer modo, a ideia de que falar das habilidades sempre vai envolver também uma referência ao meio em que esse organismo se encontra.
eu não posso falar de habilidade simplesmente como um conjunto de modificações internas. Na verdade, eu tenho que falar dela como resultado de um processo de adaptação, onde, em parte, vai envolver, inclusive, modificação do meio e uso do meio, né, continuamente, para o aperfeiçoamento dessa habilidade, né? Então, um exemplo, só para deixar isso um pouquinho mais claro, né? Por que o meio está sempre envolvido quando eu estou falando de habilidades, né? Pelo menos nessa perspectiva aqui da abordagem ecológica. A habilidade de ficar de pé, por exemplo, que a criança vai adquirindo, ela começa com o apoio, né? A criança, enfim, começa a engatear, depois ela começa a ficar de pé, e aí, quando ela vai começar a andar, ela está sempre usando alguma coisa como um apoio, né? E isso serve para que ela tenha uma certa delimitação do conjunto, né, de ações que ela vai poder explorar, é muito menor quando ela está apoiada do que se ela não tivesse apoiado. Então, já tem aí uma facilitação do processo de aprendizagem de ficar de pé em função desse apoio, né? Mas esse apoio também não é só isso, né? Ele também está ajudando a criança a manter o equilíbrio, né? Então, num certo sentido, o mundo externo aqui, ele é parte fundamental para a capacidade da criança de ficar de pé. Mas vocês vão dizer, mas depois isso, né, é jogado fora, né? A criança, enfim, chega um momento em que ela justamente se espera, vai aprender a andar sozinha, né? Não vai ter mais nenhum apoio. Só que a gente continua com esse apoio, né? O apoio, ele continua sendo feito pelos objetos que nós estamos percebendo que estão ao nosso redor. Não é à toa, enfim, que a gente tem mais dificuldade se estamos de olhos vendados para manter o equilíbrio. Mas as pessoas cegas continuam aprendendo assim, sem dúvida, né? Mas você tem informações proprioceptivas, né, dos sistemas vestibulares também, né, da informação sobre a gravidade, que certamente vão auxiliar também essa habilidade a ser exercida corretamente, que está trazendo informações, certamente, do ambiente externo. E tem um experimento também que apoia essa ideia, que basicamente é o seguinte: os indivíduos que são experimentados, então, eles são colocados em frente a uma parede que se move, né? E na direção do indivíduo, né? E, basicamente, quando essa parede vem, né, na direção dos indivíduos, eles ficam desequilibrados, né? Não tem esse meio externo, digamos assim, mais ou menos fixo, que permite com que se tenha, né, elementos suficientes aí para manutenção do equilíbrio, né? Então, adultos, em geral, eles não chegam a cair, mas eles, enfim, ficam em posição de, não, estou quase caindo, alguns eventualmente caem, e as crianças, enfim, mais novas, normalmente nesse experimento, elas caem também. Então, mostra aí como que, na verdade, essa habilidade de ficar de pé, ela depende aí tanto, certamente, de formações proprioceptivas do sistema vestibular, mas certamente também na visão, enfim, normal, vai depender também, em grande medida, aí do nosso aparato visual também, trazendo informação de como os objetos estão aí ao nosso redor, né? Então, essa habilidade de ficar de pé é uma que já envolve, né, o mundo constitutivamente, né? A percepção do mundo aí está envolvida nessa habilidade de ficar de pé. Não posso me referir a ela simplesmente em função de mobilizações, né, de músculos, né, da perna, seja lá do que for, para poder explicá-la, né, como se fosse algo que dissesse respeito simplesmente ao organismo, né. E com isso eu até pretendo dar um sentido mais robusto a uma expressão que aparece em alguns textos da Moyo Shora, que ela vai dizer que as hinge propositions, elas são embebidas de realidade, mas ela não dá, a meu ver, né, claro, posso estar sendo injusto ou não, podemos até discutir depois, mas, enfim, ao meu ver, ela não dá muita substância
para poder pensar por que as proposições eixo seriam, né, embebidas de realidade. E a minha ideia é que se a gente começa a ler as proposições eixo como constitutivas, né, maneiras de agir que são constitutivas de habilidade, a gente começa a ver por que elas seriam, né, embebidas de realidade, especialmente nesse pano de fundo aqui, em que sempre que eu penso numa habilidade, eu tenho que pensar na sua contraparte ambiental, né, onde que essa habilidade foi adquirida, para poder tentar entender de fato como que ela foi o resultado, né, de um ajuste fino entre organismo e ambiente. Bom, aqui vem um ponto que é epistemológico acerca de como que eu penso, né, essas habilidades também, né, o resultado de você ter passado. Travou aí? Travou, né? Ah, O Eros travou.